Meu Deusinho. Tá filmando isso ainda? Fica uma coisa Salto meio... Não, Fica- o corte correr não tava. Estamos aqui hoje para mais um Podequestre, mais um episódio diretamente de Santa Catarina. Então, eu tô aqui com a Alessa e com a Flávia. Se apresentem pra gente, conta um pouco de quem são vocês e o que vocês fazem. Bom, eu sou a Alessa, eu sou amazona desde pequenininha, eu monto desde os 7 anos, eu já tenho 35, então é bastante tempo. Eu sou formada em moda, sempre mexi com coisas de roupa com a minha mãe, com as coisas assim, sempre tive um olhar voltado para isso e para os cavalos, então depois de alguns anos de formada eu resolvi juntar as duas paixões e começar a R Equestrian. Pra quem conhece, pra quem não conhece. Todo mundo conhece. Podem seguir. Vai, Flá. Bom, eu sou a Flávia, eu também sou amazona desde novinha, né? Eu comecei com 9 anos. Hoje eu tenho 27, então também faz algum tempo, não sei fazer essa conta. Demora um pouco pra fazer. A gente é amazona. E designer A gente é das ainda. artes. Não dá. Não, exatas não é comigo. Enfim, comecei, eu sou a dona da Mirror Equestrian, que é o amor da minha vida, sério, assim. E daí eu resolvi ter essa ideia muito na pandemia, porque eu fiquei muitos anos trabalhando como designer CLT, né? Eu trabalhava para Imaginarium, que é algo bem legal. Eu tinha sonho de trabalhar naquela empresa. Eu entrei lá e acabei aprendendo muita coisa que eu gostava e muita coisa que eu não gostava. Então, acabei decidindo criar uma empresa para juntar o que eu amava muito, que é cavalo, né? E a moda também, que tem muito a ver com a minha família, também a minha mãe costura, minha avó costurava vestido de noiva e tal. Então, sempre tinha uma maquininha de costura lá dentro de casa e eu ficava olhando minha mãe costurar, e a minha mãe, tipo, toda cri-cri da costura, enfim. Daí, acabou acontecendo que a gente teve essa ideia de criar uma marca e também porque, como eu fui CLT muitos anos, eu aprendi o que eu não gostava. Então, eu queria fazer uma marca legal para várias pessoas, para mim também, e juntar meu amor também por cavalos. Acho que depois a gente volta na parte das marcas. Eu queria começar pela parte dos cavalos, que eu acho que é o assunto principal que a gente tá aqui. Com certeza. Conta, você já teve vários, dá um panorama um pouco, porque acho que as pessoas estão muito acostumadas a acompanhar a sua rotina, né, no Instagram, porque você posta bastante, as pessoas gostam. Então, agora é oficial. Conta pras pessoas, conta pro Brasil inteiro. De onde surgiu a sua ideia de fazer esse esquema que você tem com os cavalos hoje e qual a sua pretensão com isso? Bom, nessa parte dos cavalos, eu acho que, assim, como muita gente, eu cresci, né, sempre com esse sonho de, logo, né, de ter o meu cavalo, disso, daquilo. Eu fiz muito tempo de escola, comecei a montar com 7 anos. Eu parei um pouquinho, tive uma queda feia com 8 anos e pouquinho, e fiquei uns 2 anos sem montar. Voltei, e depois era sempre aquela agonia que acho que todo mundo tem na escola, do primeiro cavalo, de, né, começar isso tudo. Era um pouco complicado, assim, meu pai, né, épocas mais tranquilo de dinheiro, épocas não. Então não foi uma coisa tão simples e tão fluida. Ele sempre, né, se esforçou para conseguir manter, né, dar um cavalo, manter o básico. Eu nunca fui de viajar muito, ia muita prova fora, era tudo mais por aqui. Sim. Mas eu sempre tive essa oportunidade, ali com 15 anos eu ganhei um cavalo, de poder estar montando, né. Então sempre era assim, procurar um cavalo era um orçamento limitado, procurar um cavalo bacana que atendesse, mas era sempre assim, dando uma esmiuçada, né? Uma procurada, enfim, tendo que fazer acontecer. E é importante falar isso, porque as pessoas porque acho que é a realidade, eu acho que acham que é a realidade de todo mundo, que é tudo simples, né, que dá pra ter, enfim. É de algumas pessoas, né, mas acho que da maioria que pratica hipismo não é. Então, sempre foi assim. Até que chegou uma hora, eu já um pouco mais velha, eu falei, bom, agora, como a gente não tem dinheiro sobrando para comprar um super cavalo, e também mesmo se tivesse, meu pai é perfeito, maravilhoso, sempre bancou o cavalo para mim, né? Mas ele não ia comprar também um cavalo caro para mim, mesmo se estivesse sobrando, então não seria uma possibilidade. Eu comprei o primeiro cavalo para treinar. Comprei uma égua recém-domada, e começou a fazer o projeto de, né, treinar para vender. Eu já tinha trabalhado para o meu treinador, eu já tinha feito curso de doma lá do Monte Robertson, na Califórnia. Eu fui 2 vezes para lá. Bem legal. Então, assim, várias coisinhas assim. Eu já tinha ido ficar 6 meses na Bélgica, montando lá. Então, eu falei, agora é a hora de achar um cavalo para fazer um projeto. Eu encontrei o primeiro, né, a gente esmiuçou um monte, achou uma potra muito legal. E fiquei com ela um tempo, infelizmente ela teve um problema de saúde, teve que aposentar.
Mas dali eu acabei encontrando um outro cavalo, num esquema assim, que era a última chance, não tinha mais, o pai falou, não tem mais dinheiro para cavalo, é isso aí, deu. Encontrei um cavalo muito bacana, que era o Big Silver, para quem me seguia daquela época, que a gente também peguei, treinei com a ajuda do meu instrutor, a gente vendeu e dali, né, foi um cavalo muito bom. A gente, arrasando com a raiz, exatamente, um cavalo muito legal. E ele possibilitou, né, até dar o start, eu comprei mais alguns, daí nisso as coisas foram evoluindo. E eu sempre brinco, né, que treinar cavalo e vender cavalo é para comprar mais cavalo e para fazer o vício rodar. O que entra de cavalo que vende é se pagar o custo e der pra comprar um outro, é isso aí. Botar dinheiro no bolso com cavalo é difícil. Com certeza. O dinheiro entra pra comprar outro e por aí vai. Esse é o investimento, né? E hoje é isso que eu Não, mas foco, fala assim. da Dior e da Carbacena. Daí, hoje eu tenho a Didi e a Carbacena, que são as minhas 2 éguas bem legais. Dioríssima eu comprei um pouquinho mais velha já pra eu saltar e me divertir. Ela tinha 7 anos, ela tem 10 anos hoje. E a Carbacena é a última potra que eu comprei. Eu vendi os últimos 2 potros que eu tinha com 5 anos. Então, foram vendidos para 2 amadoras, eram cavalos bem bacana. E comprei a Carbacena, que é uma potra que eu quero fazer pra mim, pra pular mais alto. E se for pra vender, ela vai ser pra vender mais pra frente. Não quero agora. Ela tem uma evolução lenta, uma égua bem bacana, tô bem empolgada com ela. E a Dioríssima também é pra ficar. Eu tenho um potrinho também. Ela tá acumulando. Eu tenho um potrinho também de 2 anos, 3 meses, que daqui a pouco vai domar. E agora a gente vai assim. Todas queremos chegar a ter duas éguas e um potrinho em breve, Ale, isso aí. Vai, Flá. Bom, eu acho que também é muito, muito parecido não, mas assim, essa história da gente querer ter cavalo, não ter a melhor condição, foi meio que estabilizou a minha situação com cavalo também. Né, eu montei, fiz bastante tempo de escolinha também, comecei com 9 anos e com 15 anos... Também com 15 anos, eu não sabia que era com 15 anos. Mas meu pai decidiu dar um cavalo pra mim e pra minha irmã. Que a minha irmã também montava e tal, era um esporte, assim, bem da família. E eu lembro que, assim, eu nunca achei que eu ia ter um cavalo. Eu pedia sempre, mas eu tinha certeza absoluta que eu nunca ia ter um cavalo. Até que um dia minha irmã encontrou, pesquisando, óbvio, o Aras HFB, que é tipo... perfeito, achou um irmão incrível, nem lembro qual que é o nome daquele cavalo, mas era um outro tordilho maravilhoso. E daí minha irmã foi lá e perguntou, falou com a Adriana, falou, não tem algum cavalo aí? Gostei muito desse aqui. Daí ela falou o preço pra minha irmã e falou, não vai dar, né? Né? Porque assim, olha só a ideia, né? Meu pai ia dar um cavalo pra gente desde que fosse um potro. Olha que ideia de merda, gente. De 15 anos e minha irmã tinha 21, sei lá, e 2 super... crua pra caramba, eu não sabia nada, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu fiquei... Bom, depois eu conto um pouco mais o que desenrolou disso, tá? Não é boa coisa. Mas, enfim, daí a gente acabou achando um outro cara que tava vendendo uma égua, tava precisando vender a égua e deu um desconto interessante pra gente, que foi a Sexta Luna, né? Que é a minha filha, amor da minha vida, tem até hoje, eu amo essa égua mais que tudo. Mas a gente comprou ela quando eu tinha 15 anos e ela tinha 2. Hoje ela tem 15. Então faz... esperar um pouco. Foi bastante tempo a nossa história. Foi bem, na verdade... é agoniante, assim, se eu fosse dizer. Porque foi triste, cara. Tô falando a verdade, entendeu? É verdade. Gente, assim, sério. Quando eu falo pra qualquer um que quer comprar um cavalo, assim, não compra um potro quando você tá saindo da escola. Não faça isso, porque não dá certo. Eu montei a Luna, né? E eu tinha perguntado pra Fábia, mas eu falei, você experimentou? Experimentou? Ela tinha 2 anos. Tá. Tá. Não, gente, eu lembro até hoje, juro, a cena como se fosse agora. Eu chegando na hípica do cara, linda a hípica que ele tinha, o cara. E ela tava na baia, gente, tadinha, ela era a água mais feia. Sério, gente, ela tava muito feia, cara. E eu fui dar carinho pra ela, falei, essa é a minha égua. E ela, tipo, com a orelha pra trás, assim, meu Deus. Bem namorada. Vai me matar. E é assim, desde então. Né, só que eu sou totalmente apaixonada por aquela égua, assim, sabe? Por mais que ela tenha o temperamento dela, eu amo muito ela. Só que foi uma trajetória muito com altos e baixos, assim, né? Tipo assim, só agora, com ela com 15 anos, eu consegui fazer prova com ela, tive coragem, né? Tô fazendo todo o percurso, tipo, todo o trajeto com ela. E encontrei uma professora que deu certo comigo, que é a Gabi, eu gosto muito de ter aula com ela.
E isso tudo faz diferença, né? Porque até então eu tive vários problemas com outros instrutores e hoje me encontrei com uma pessoa que eu tenho muita segurança. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Igual a Alessa ama o instrutor dela. Exato, Sim, desde os faz 7 anos. muito. Sempre, né? É, desde pequeno. É. Meu primeiro professor Primeiro professor. Foi teu ele primeiro nunca professor? mais largou. foi. Mentira, eu tô chocada. Ele me derrubou do cavalo quando eu tinha 7 anos. Daí o cavalo pisou na minha costela, eu fiquei 2 anos sem montar. Não acredito. Eu lembro com chicote de guia na aula da escolinha, assim, num cavalo chamado Aquela coisa- Baixinho. O nome do cavalo, ele empacava, daí ele deu aquela sacudida no chicote de guia, o cavalo me derrubou, sei lá Meu como. Pisou na minha Deus. costela, eu fiquei com uma cicatrizinha, assim, não quebrou nada, mas trincou. Até os meus, sei lá, 14, 15 anos, eu tinha cicatriz embaixo do peito ainda. Ai. E aí eu fiquei com muito medo, eu parei de montar por uns 2 anos. Depois quando recuperou a coragem, oi. Oi, eu de novo. Na verdade, é porque eu aluguei um cavalo quando eu saí da escola, que eu acabei comprando depois, que a condição era fazer aula com o Elinho, que é uma professora até hoje. Daí eu falei, então tá, porque as minhas melhores amigas faziam com outro professor. Então tá. Aí foi, na verdade... Não foi esse cavalo que eu comprei. Eu aluguei um, que a condição era ficar com o Elinho. Fiquei 1 mês só, porque o cavalo era refugador. Mas aí eu adorei fazer aula com ele. Daí quando eu comprei outro, eu fiquei com ele. Mas também é isso. É toda a diferença estar com alguém que confia, né? Um profissional que Super. confia. E daí, falando um pouco das duas coisas, né? Entre unir o cavalo com o trabalho de vocês. Você fez moda, mas você já fez pensando em trabalhar com isso? Não. Minha mãe, assim, ela nunca, né, mexeu com costura profissionalmente, mas ela gostava de costurar em casa. Sempre teve máquina, desde que ela era nova, fazia roupa pra ela. E gostava de costurar, e quando eu me entendo por gente, ela já não costurava em casa, mas ela tinha muito costume de fazer roupa na costureira. Então eu tinha esse costume de olhar roupa, de ir com ela, dela ficar criticando o acabamento por dentro, como é que a peça é por dentro, que tem que olhar o avesso, porque ela, enfim, estudou em colégio de freira, que tu tinha que aprender a bordar, aprender a olhar o avesso de roupa, costurar. Então ela tinha tudo isso. E eu gostava de desenhar roupa desde criança. Eu até fiz aula particular de desenho um tempão, minha mãe ajudava, depois eu fiz aula, porque eu gostava de desenhar cavalo e roupa. Sei lá por quê, Ai, desde do uns nada. 10 anos, sei lá. E daí, na época da faculdade, eu até fiz um semestre de Relações Internacionais. Mas Saí correndo. Tem pinta de relações internacionais. Não, assim, foi horrível. Aí eu já troquei logo o curso e fiz moda. E você, Flá, quando você saiu da Imaginário, você achou que você ia trabalhar com cavalo? Sim, Tipo? sim, mas é que eu saí Mas planejado. é que era outro rolê, né? Porque imagina, você é designer, você fazia uma coisa, Sim. tipo, ok, poderia estar envolvido com moda, mas não necessariamente. Sim, é que na verdade, quando eu cursei design. Não, moda é a Sim, lei. não, calma, é que eu ia falar. É que assim, o seguinte, eu tava em dúvida entre fazer moda e design, entendeu? Tanto que eu tava estudando pros dois. Daí eu acabei optando por fazer design porque eu achei que era mais abrangente, sim, porque querendo ou não, moda... as pessoas, eu acho que têm uma opinião muito equivocada com a moda, entendeu? Eu acho que é uma Tem. coisa muito criativa, muito, Não vou é. fazer um desenho assim, vou ser o próximo Marc Jacobs. Não é assim, cara. Nossa, total. Não é assim, cara. A moda, ela é muito mais a parte técnica e de você saber desenvolver uma peça do que propriamente a parte criativa. E o design, mais ou menos, depende muito aonde você quer se inserir. Só que, como eu ainda era muito nova, eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu queria entrar na Imaginarium, porque era, tipo, a empresa daqui de Floripa. Criativa. Eu queria entrar e, tipo, cara, eu estudava muito, assim. Eu era, tipo, a nerd, assim, da sala. Meio chata, mas eu era. E daí foi isso, assim, na Imaginário mesmo, foi um momento que eu tava muito estressada, tava tendo que, tipo, optar por trabalhar muito e não ficar com a minha égua. Daí eu falei, pô, cara, eu não quero Eu viver sei pra que é isso, isso. sabe? Eu não quero, ninguém quer viver pra isso. Então eu quis juntar as duas coisas que eu gosto. Então foi meio que isso, assim, que surgiu essa vontade. E eu também sempre quis ter um negócio meu. Sabe? Então foi juntar tudo, assim, querer ser uma pessoa legal pra quem trabalha comigo, entender o processo. Só que eu tive muita dificuldade quando eu comecei, porque, querendo ou não, na Imaginário era a China. Aqui é nacional, são duas coisas diferentes. São dois processos totalmente diferentes de produção. Mas eu acho que a Alessa também abriu muita porta nesse quesito, né? Porque eu acho que a primeira marca real grande do Brasil foi você. Eu acho que Que a até gente já tinha viu. algumas outras, mas eram bem poucas, assim, né? Mas assim, que faz o processo de cabo a rabo com comunicação, marketing, investiu em site, não sei o que, foi você. É verdade? Tipo, daqui... Eu acho que talvez Porque tenha foi, eu uma tô outra, sim, falando mas que eu acho que foi. foi uma das. Eu acho que tem
alguma outra, talvez não tanto focado pra parte de site, Sim, de coisa sim, assim, sim, né? sim. Talvez algumas que já vendiam muito, eram consolidadas, mas eu acho que sem essa parte da internet tão forte, né? Que é o que hoje em dia... Um beijo pro André. Obrigada, André. Não, mas eu acho que é faz toda a importante- diferença. É importante isso, ter a visão da marca como um negócio. Tipo, tem outras com outros focos. Tipo, dá pra citar, Super. mas acho que, tipo, na pandemia, como a Flávia falou, todo mundo querendo comprar online, as coisas, tipo... Como você alcança o Brasil inteiro, que é um país gigante, com uma marca... Que, bom, vocês são de Florianópolis, vocês não estão nem em São Paulo Não tá nem no pra, circuito, tipo, exato. poder distribuir tudo. Então, eu acho que teve muito trabalho, né? Tanto na sua, quanto no processo que a Flá tá passando agora. Não, total. Eu acho que essa parte assim, né, tem marcas que eu vejo que focam muito na questão de evento, de, né, tá mais presente fisicamente. O que a gente vai, às vezes, a gente faz alguns, realmente não é um foco, porque pra mim o foco sempre foi e sempre vai ser o site, né? Venda online, que todo mundo que é do hipismo sabe que a gente não tá acostumado a entrar numa loja e comprar uma peça, né? Uma loja física. A gente é acostumado a procurar coisa online, a procurar coisa de fora, a importar coisas, a comprar coisas quando viaja. Então, o foco tem que ser o site mesmo, venda online, divulgação online, porque quando a gente tem um negócio estabelecido, é muito mais simples, né? De se alcançar... Sim. Todo mundo que tem para ser alcançado, focando em ter um bom atendimento online, né? E qual foi a inspiração pra você criar sua marca? O que é que você se sentiu no coração, assim? Coisas que eu gosto. Eu faço roupa aqui pra eu usar. Eu falo às vezes brincando, mas é assim, às vezes eu acordo e falo, eu quero pular uma prova com uma roupa de tal cor. Eu falo assim, vou botar essa aqui na linha, entendeu? Porque eu quero usar essa roupa, eu quero tal coisa desse jeito. E acho que às vezes é o diferencial, às vezes não pensar tanto só no que os outros, numa super tendência, no que os outros estão pensando. Claro que eu levo em consideração tendências de cores, enfim. Mas assim, no fim das contas, eu comecei a bem honestamente, porque eu queria ter um monte de variedade de roupa pra montar. Eu também sempre comprava roupa de fora, trazia culote da Piquer, disso, daquilo, das marcas gringas. Mas aí tu compra um ou outro de tanto tempo, quando alguém viaja. Eram peças caras. É difícil de trazer. É chato também. Eu, graças a Deus, minha melhor amiga morava nos Estados Unidos, então ela foi minha mula por muitos anos, Cristina. Eu te amo. Ela sempre trazia coisa pra mim, então assim, 2 vezes por ano ela vinha pro Brasil e trazia muamba. Trazia muamba. Mas é um saco a gente não ter variedade, sabe? Assim, eu queria ter cores diferentes, cartelas de cores diferentes, que aqui tudo era, né? A Flávia deve lembrar, marinho, preto, branco. Talvez um bordô, um de outro. Se alguém tivesse feliz, assim, eles traziam uma corzinha assim. E não tinha toda a numeração. Sem numeração e tudo igual, né? Eu vejo culotes hoje pra vender que eu tinha quando eu tinha 13 anos. O mesmo culote. Sim, o mesmo culote da mesma cor. Então, assim, eu quero cor diferente, eu quero uma cartela de cores bonita que eu olhe. Você para e pensa, será que a pessoa comprou 10 mil peças de todos os tamanhos e pois tem então, até hoje? Ou será que ela insiste nisso. na mesma coisa de continuar a gente pensa nisso, eu não descarto nenhuma das opções. Exatamente. Então era mais isso, assim, era ter variedade e trazer num preço também que ficassem... Que as pessoas olhassem uma cartela de cores e falassem assim, nossa, eu amei essas cores juntas, eu quero 3 camisas, eu não quero uma. Num valor que as pessoas pudessem comprar mais de uma. Eu acho que identifica Era isso, assim. Nossa, eu amei elas juntas, quero as 5, sabe? Do que a pessoa às vezes se matar pra comprar uma peça. E também pensando que roupa de treino a gente acaba não gastando tanto, né? Às vezes dá a preferência de comprar uma roupa de prova, mais importante, acaba montando de camiseta normal, a camiseta que tá andando em casa, então o foco foi um pouco isso, assim, roupas que eu queria ter pra montar. E aí, várias meninas se identificam com você, né? Querendo ou não, tu é o teu próprio público. Isso faz é muito legal pra marca, entendeu? Que é o que eu acho que faz, da marca. o que eu acho que faz, exato, fortalecer a identidade, né? A gente saber bem o que a gente gosta, o que a gente tá fazendo, entender o que tá fazendo, porque, no caso, assim, é o que eu gosto, né? Eu monto, eu sei o que me agrada ou não. Prova, ela já viu, ela faço prova, exato. Então a gente foca nisso, né? E a identidade tá sempre ali, né? A pessoa pode lançar coisas novas, variar alguma coisa, mas a identidade tá forte, porque é uma coisa minha, assim, no caso, né? Então, e aí, isso. Você, qual foi a sua inspiração? A minha inspiração também foi fazer uma coisa que eu gosto. E quando eu comecei, eu era meio... um pouco ousada demais, posso dizer. Tipo, não ousada, mas, por exemplo...
não Lado tem que o como eu lado não criativo dizer... fala muito alto, né? É que assim, não tem como eu não falar que, tipo assim, o meu lado de designer é o seguinte, tu deve ter passado por isso também, mas quando a gente tá na faculdade, a gente estuda muito sobre público-alvo, e isso é um saco, porque, tipo, tu tem que ficar pensando quem que vai comprar e tal, isso às vezes te poda muito, entendeu? Eu não sei, às vezes me sinto muito sufocada nesse aspecto. Mas no início eu tava assim, eu vou fazer o que eu quiser, e sei lá o quê, eu tô nem aí, quem não gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, tô nem aí. Tava nessa vibe, assim, depois a gente vai amadurecendo um pouco. Mas eu queria muito, assim, desde o começo eu queria lançar o Clout Jeans, que é o que eu lancei, eu, tipo, fiquei muito feliz se eu conseguir, que é uma coisa que tem fora, e eu queria comprar, e eu não conseguia comprar, e daí eu falei, pô, vou tentar, né, pô, jeans é super famoso aqui no Brasil, é uma peça reconhecida no nosso mercado nacional, então, pô, vou tentar fazer. Enfim, e também teve, pra mim, é muito icônico o boné verde que eu lancei, aquele boné da Bottega, foi, tipo, inspiração total. Tem gente que não entende, tem gente que entende, porque tem gente que é um verde, gosta. Verde, Pá. Exato, e daí ainda tem a frase, né, enfim, que é Horses are better than people. É isso. Então, eu acho que foi muito isso, assim, eu também tava numa época que, de novo, a minha égua me traz muito da minha paixão pelo esporte, como eu enxergo ele, então, as dificuldades que eu tive com a minha égua refletiu muito no que eu aplico na minha marca, que é essa parte de amor ao cavalo, de literalmente ser uma pessoa com empatia com o animal, com a minha égua, entender que ela é diferente, que eu posso ajudar ela, enfim, e eu não sei, pra mim, essas são as minhas inspirações, a minha égua, moda, eu e um pouco da opinião das pessoas. Bom, gente, eu acho que vocês desenvolveram muito bem. Até porque se eu tivesse uma marca, acho que eu ia pôr assim, ó, a cara da Miriam em todas. Tudo. Eu vou botar uma foto aqui, vou imprimir uma foto da égua, todo mundo vai andar com a cara dela. Fã Clube da Miruna. E até escrito em todas, com certeza. E vocês acham que mudou muito o mercado do hipismo, tanto na parte de têxtil como na parte de equipamento, prova, tudo? Desde que vocês começaram até agora? Sim, eu respondo pela Alessa. Porque a Alessa começou e não tinha. Eu te enchi o saco, lembra? Falei, quando é que vai ter culote, caramba? Eu tava precisando de culote. É verdade. Eu tô provando. Não, é bem isso. Eu acho que era aquela coisa, acho que o pessoal antes tinha muito preconceito. Primeiro, não tinha muita marca brasileira. E o pessoal tinha muita, acho que, facilidade até nos valores, por conta de dólar, de preço de euro, de comprar as coisas fora. Não todo mundo, né? Mas mais gente tinha. Eu sei que eu comprava culote por R$600, sei lá, R$500, né? Trazia culote da Piquet, da Eurostar, nesses valores. Só que é aquela coisa que a gente falou, né? A variedade estava fora. Então, assim, tu entrava, tu olhava cartela de cores lindas, lançamento outono, inverno, primavera, verão, tudo combinando, a manta do cavalo, com material, com coisas bonitas. Esse é o sonho pra mim. E aqui a mesmice, né? A mesmice. Eu sempre tive essa inquietação de coisa diferente. Na hora que tá todo mundo usando, eu queria uma coisa nova. Na hora que tá todo mundo fazendo... Não assim pra ser uma coisa do contra, mas é só assim... Não, porque é cansativo. Eu quero uma coisa nova que me chame a atenção agora. Mas muito sem graça. E aí eu acho que era mesmo de tudo, era a mesma cabeça. A gente não tá falando mesmo material, do que é tudo. Clássico versus o que não é clássico, não é não isso. É nem sobre isso, exato, não é que todo mundo tem que usar cor, Sim. né, eu até hoje tô aqui toda de preto, eu acho que o clássico é o clássico, mas é bem isso, não tem muita opção, o pessoal tinha preconceito, no geral, assim, tinha um preconceito, eu acho, com marcas brasileiras. É verdade. Não tinha, e o pessoal só queria saber de coisa europeia, né, então... Eu acho que quando começou a ter um pouco mais de marca, e eu acho que essa, enfim, alta do dólar, essa dificuldade, veio meio junto, assim, né? Sim. Eu comecei a R em 2019, então foi um pouco antes da pandemia. Quando a pandemia bateu com força, eu já estava com a marca no começo, mas já tinha. Então, assim, eu acho que isso também contribuiu para as pessoas começarem a olhar um pouco mais para dentro do país, né? Dar um pouco mais de atenção para isso. É importante também, porque com a alta do dólar, com a pandemia, eu tenho um pouco de experiência de varejo, eu posso falar, que o pessoal que só importava da China, todo mundo ficou maluco, porque de onde vem os produtos? Se eu não tenho uma produção no Brasil, o que eu faço? Meu faturamento não vem porque o meu produto não chega? E aí? Eu acho que isso também tá na estratégia dos varejistas de incluírem. Eu vejo muito das lojinhas hoje colocando, logicamente, as marcas nacionais e tal, mas eu ainda vejo
as pessoas olhando às vezes e tendo um pouco, torcendo o nariz, falando, eu não vou pagar isso nessa blusa, eu pago um X a mais e eu compro a outra que é importada. Total. É que eu acho que as pessoas acham que os produtos de fora são mais caros. Tipo assim, é mais caro de produzir, sendo que aqui também é bem caro de produzir. E não é barato você produzir. E hoje em dia, hoje, né, 2025, já ia falar 2024. Tem a Shein, né? Tá todo mundo falando do fatídico culote da Shein. Todo mundo compra, trading. Gente, tem marca aqui, assim, só um comentário geral, que aqui no Brasil que tem umas 5 mais marcas na minha cabeça que tem o mesmo culote. O mesmo culote, só que muda é o que logo. tem na AliExpress, que é o que tem na Shein, que a pessoa importa, borda uma logo diferente. Nada contra, cada um com seu negócio, sua oportunidade de negócio. Show de bola. Mas, assim, é muito mais simples Exato. de tu importar um negócio, botar tua logo, mas aí tá todo mundo igual, assim. Acho que no meu caso, da Flávia, que desenha tudo, faz tudo do zero, a gente desenha cada pecinha, faz peça piloto, eu tenho peça que eu já tenho... Zíper, o botão. É o zíper, é o botão, é o o acabamento bordado. de dentro. Às vezes tem um bordado, uma placa, outra placa, um zíper, um botão, né? É tudo personalizado, é tudo tem que mandar fazer. Tudo é tem tudo um mínimo pensado. pra você comprar, que Tudo geralmente tem um mínimo é 1 de milhão quantidade. quantidades. Então, assim, A cara da Flávia. Nossa, é que é engraçado, porque a gente Desenvolver vê uma uma peça do roupa zero é assim, ó, difícil. por exemplo, o exemplo da Alessia aqui, ó. Calma. Ela tem que comprar o tecido, mandar cortar o tecido, comprar o zip, comprar o strass, Tem que botar o mandar strass. botar o strass, limpar, botar na embalagem, isso que fora as outras coisas. É muita coisa. Desenvolver peça piloto, que também deve passar por esse perrengue, né? Eu tenho peça até hoje, assim, eu acho que a nossa casaca, ela já lançou há uns 2 anos e pouco. Até no fim do ano passado eu fiz alteração nela de modelagem. Então, assim, ela é a mesma peça, ela não mudou o detalhe dela, mas eu já devo ter feito umas 20 alterações depois que ela foi lançada. Fora as alterações. Aumenta Muda o jeito que prende o forro, muda não sei o que, outro tipo de ombreira, tem que botar outro modelo de forro com outro lugar que prende. Não, tá prendendo 1 centímetro pra lá, tá pegando aqui, tem que botar um pra cá. Não para de mudar, sabe? E o nosso olhar não pode mesmo deixar acomodar com... Quando a gente fala desse processo produtivo, a gente fala da produção de um monte de peça. Não é uma peça que vocês recebem a piloto e aí, quando você chega lá no seu escritório, no seu estoque, um monte de peça, e aí, vai rever todas que, a costura deu um probleminha, já descarta, já manda pra arrumar. Tipo, acho que as pessoas não têm essa consciência. E também que são vários produtos. Quantos culotes você tem? Quantos culotes você tem? Tipo, sim. A gente tem muita peça. São muitas, não, e outra, além além disso tudo, é lidar com pessoas. Que não é fácil. Tem que ter um jogo de cintura muito grande sendo dono de marca, entendeu? Com todas as pessoas que você trabalha. Então tem mais isso. É um desafio atrás do outro, assim. As pessoas acham que é muito fácil. Realmente, é muito fácil você importar um culote da China e bordar. É muito fácil com ressalvas, mas ok, pode continuar. É isso, com certeza. Não, é claro Tudo que tem burocracia, tu só não tem a dor de cabeça de produzir, de ter defeito, de ter problema, de vir tecido errado, já aconteceu comigo de mandar rolo de tecido pra outra pessoa lá no sul, no Rio Grande do Sul. E ninguém sabe, eu tô há 1 ano esperando uma indenização de um rolo de tecido que foram mandados pra pessoa errada. Então, assim, é tanta coisa que, pequena até, né? Um defeito de queimar 300 culotes brancos porque a estamparia tava muito quente. Sim, e aí? É dinheiro perdido. Beleza, a pessoa vai me ressarcir porque queimou 300 culotes. Mas e aí? Mas e o tempo? Que você... E o tempo? E pede mais, e não sei o quê. E daí o desperdício daquele tecido... Já não vai, a pessoa vai me pagar pela quantidade que eu mandei ele pra ela. Difícil de calcular o tanto que desperdiçou ou não. Então, assim, é tanto problema que acontece numa produção que realmente, assim, é uma coisa complicada. Moral da história, deem valor pras marcas nacionais. Isso, tipo, não é que as outras coisas são fáceis, né? Mas é que também tem as dificuldades. Tem as dificuldades delas, né? Mas, assim, é diferente. É mais assim, pra querer dizer que é diferente, né? Não que um melhor ou pior, é diferente. São coisas diferentes. Eu acho importante também vocês falarem disso, porque eu acho que muitas vezes quem tá na ponta ali, atrás da tela do computador comprando, ou no Instagram vendo um story, tipo, eu quero muito comprar essa peça, não tem consciência de todas as partes do processo, porque muitas vezes é alguma coisa que passa batido, né? Se você não trabalha com isso, se você não tem, tipo, isso no seu dia a dia, você não consegue colocar isso na cabeça. Então, acho que é importante vocês passarem isso pras pessoas, porque já sei que a marca das duas já tem muitos fãs e é muito bom pra incentivar o nosso esporte no Brasil, porque agora a pessoa pode usar uma camisa da Alessia com o culote da Flávia, um culote da Flávia com a camisa da Alessia, em vez de ficar tudo
Sim, com as mesmas Tudo marcas. igual também, né? Eu É. acho que essa diversidade, ela é positiva pra todo mundo. certeza. Falei das mesmas marcas, mas na verdade são os mesmos produtos, né? Não, o problema não é a Sim. marca, né, e tal. É. Enfim, só pra... Exatamente, assim, Não, tá super claro. E aí, a parte de vender, como é que foi o primeiro momento que vocês colocaram os produtos à venda? Qual foi a sensação? Vocês acharam que ia ser mais difícil? Foi fácil? Vocês acharam que ia ser fácil? Foi difícil? Começaram vendendo pra amigo? Pra amigos e Instagram, né? Hoje em dia, essa época. Ai, que você já era blogueira de A gente Alessa? gostava de postar. Eu sempre gostei de postar ali os treinos com os cavalos, vídeo. Até na época eu tinha Instagram junto com a Gabi. E a gente postava um monte, tinha bastante seguidor. Eu sou dessa época. Pois é. E assim, tem gente, né, hoje em dia que reclama muito de rede social, porque tá todo mundo grudado na rede social. Eu sempre brinco, eu não reclamo nada. Pra mim, rede social fez tudo na minha vida hoje por causa de rede social, tudo. Pessoas que eu conheci em questão dos cavalos, né, que me ajudaram na parte de cavalo, de conhecer gente nova, na parte da marca, em tudo. Então, acho que pra todo mundo, né, vender no Instagram hoje, pessoas que já te seguem, já te conhecem, pessoas em voltas, pessoas, assim, às vezes amigos aqui na Hípica e no geral, pra mim, sim, com certeza, seguidores do Instagram. Não é que tinha 1 milhão de seguidores lá, né, mas eram foi construído. pessoas ali do meio, então foi mais fácil dar esse começo. E logo ter feito o site também pra, na época, um site mais simples, assim, que tem que ter hoje, né? Começa ali. Não, e gente, vamos falar, site com fotos profissionais, de estilo, de situação de uso, porque isso faz total diferença. Total. É um site profissional. É. É um site que você vai comprar e vai chegar na sua casa. Não é aquela coisa de tipo, será que é golpe? Exatamente. Né? Fotos bem feitas, tudo, né? Tem sites que, tipo, essa sempre foi uma preocupação, assim. Um site que te passa credibilidade, que seja fácil de mexer, fácil de comprar, o mínimo de cliques possível. Isso é uma coisa que às vezes a gente nota quando tá comprando, mas também não sabe muito bem, né? Sim. Eu não sabia exatamente o que faz um site ser melhor ou pior. Ou ainda hoje não sei, tanta coisa por trás que Tem acontece. muita coisa. Que eu ainda não sei, eu fico assim... Tanto Importante tempo é pra que tá arrumar uma dando coisa, o que tá certo. acontecendo? Não sei o que tá acontecendo por trás, é muita coisa, né, pra mexer, pra organizar, assim. Mas é o que facilita a experiência do cliente, né? Eu sempre pensava por mim, que sou uma grande consumidora de tudo quanto é coisa online. De compras Tipo online. mesmo. E aí, Flá? Nossa, pra mim foi aterrorizante. A minha primeira venda, gente, foi horrível. Juro, mas é porque foi bem específico o que aconteceu comigo. É que assim, eu tinha saído da Imaginarium e eu tava finalizando a marca, né? Tava ali fazendo os primeiros lançamentos. E daí, nessa época, eu não encontrava ninguém que queria fazer meus produtos. Ninguém. Eu procurei um monte de lugar. Que queria Que queria produzir, costurar, você diz. Ninguém porque quer era produzir essas muito roupas de pismo. específico, gente. Imagina, é alfaiataria com fitness. Ninguém quer fazer. É impossível. É tipo... Ninguém quer pegar. ninguém quer fazer. Ninguém quer pegar. Então, tipo assim, quando eu encontrei alguém, enfim, a confecção que aceitou me pegar, eles foram muito sacanas comigo. Então, tipo, eu programei uma pré-venda e tal, e eu falei, olha, você tem que me entregar as camisetas no tal dia. Beleza, dei, tipo, muito tempo, assim, não foi como se eu tivesse pedido pra ontem. Eu entendo como é que acontece o processo e quanto tempo demora. Então, eu dei tempo pra mulher, a gente sentou, organizou e nananã. Chegou no dia, ela não me entregou. Ela não me entregou menos a metade. Daí, como é que eu vou divulgar meus produtos, como é que eu vou vender? Gente, é muito difícil, entendeu? Então, tipo, naquele momento eu já tava ficando muito desesperada. E eu tava fazendo o piloto de um culote e ela me mandou, tipo, sei lá, eu queria fazer 200 calças. Ela me mandou comprar quase 10 rolos. 10 rolos de tecido. Ela fez o cálculo errado. Foi, Mas tipo, horrível. esclarece, 10 rolos é pouco? É 10 rolos muito. É muita coisa. Não, é muito. porque as pessoas não sabem qual é o tamanho do rolo de tecido, né? eu Muita acho. coisa, É gente. muita coisa. Então, eu comprei os 10 rolos, tava lá em casa, ficou meses lá em casa. Eu fiquei com medo de mofar o tecido, gente. Foi horrível. Aqui em Florianópolis mofa as coisas. Fácil. Então, eu tava desesperada, então, tipo, eu não conseguia fazer nenhuma estratégia de marketing. Então, foi, tipo, meio que eu tive que dar muitos passos pra trás pra daí andar pra frente. Daí, quando as coisas começaram a dar certo, foi quando eu troquei de confecção, encontrei todo mundo que trabalha comigo hoje, que graças a Deus são pessoas incríveis. E eu dou tudo pra elas e nossa, tá dando tudo certo agora. E daí agora sim tá dando certo. Agora vai. Agora. Mas foi Eu punk. tive também um pouquinho de... A primeira pessoa que pegou as minhas peças também foi um perrengue, assim. A primeira vez que pegou era só camisa, né? Quando a gente lançou era só camisa. Pegou e falou, não, tá tranquilo, vou fazer isso aqui. Uma confecção grande, bonita, tipo, não era um lugar esquisito.
E pegou, Que não, tem daí eu dessas. ia lá, tá, quero ver o piloto. Não, vem amanhã. Daí eu ligava, posso ir? Não sei o que, vem depois. Aí foi. Só que eu não tinha, na época, assim, eu lancei sem ainda ter o site, sem ter nada. Eu lancei no Instagram mesmo, então não tinha nenhuma pressão, eram poucas peças. E ficou nessa, e eu assim, mas assim, se não tá. O problema era o zíper na blusa, porque eles não tinham muita experiência em colocar um zíper Entendi. num tecido tão molinho de camisa, né? Não é uma coisa. É às bem vezes- difícil. Às vezes pra quem vê acha que é muito simples, que é acostumado a ver roupa de pismo, que é tudo com zíper, com, enfim, botão. Não Exige é fácil um de maquinário costurar. próprio, né? Tem É, uma experiência. habilidade. Quem costuma mexer com roupa fitness não costuma botar muito Zíper. detalhe, não tem zíper, botãozinho, bolsinho, são coisas mais É básicas, mais recorte, lisas. só... E eles, assim, me enrolaram um mês ou mais pra fazer um piloto, porque não conseguiu encaixar o zíper até um dia que eu bati lá. E, Tá aqui, e, deixa e que eu assim, ponho esse zíper. não saía do lugar. Daí, num desespero, eu consegui uma pessoa que me atendeu pra fazer, assim, eram, sei lá, 40 peças. Me atendeu pra fazer isso e ela tá comigo até hoje. Hoje ela só trabalha comigo e... Legal. Então, assim, logo foi resolvido o problema e nesses 5 anos, assim, não tem nada pra reclamar nessa parte que é um caos. Mas é impossível, a gente já tentou em alguns momentos, em outras épocas, achar mais alguma confecção pra aumentar a produção. Hoje, graças a Deus, a minha confecção, né, expandiu também. Tá cobrindo isso, mas simplesmente não encontra. E não é assim aqui em Florianópolis, é no Brasil. É. Não é procurando aqui, né? São Paulo, empresas grandes, assim, É ninguém muito quer fazer. difícil, é muito específico. Uma casaca mesmo, ninguém quer fazer. Ninguém O quer tempo fazer. que Mas leva é- pra fazer uma casaca, ninguém quer fazer. Não compensa. Mas é igual a gente já falou, né? Porque antes não tinha nenhuma, tinham pouquíssimas. E aí tem o contexto da importação, tem o contexto da produção em menor escala. Agora que as pessoas estão pensando de tipo, nossa, vejo uma necessidade aqui, por que não começar uma marca? Acho que tem muita gente querendo embarcar nesse lado empreendedorismo do hipismo também, né? Tem. Super. Fala, Eu ia Flávia. falar alguma coisa e esqueci. Você tava com uma expressão de Tava, que tava eu ia cozinhando falar, alguma coisa. eu ia. Lembrei o que eu ia falar, é bem legal. É porque assim, eu não sei se, tu com certeza passou por isso, mas é que assim, é você bater na porta de alguém que costura e falar, explicar o que é um culote. E ninguém sabe o que é um culote. O que é um culote? Não sei. Daí tu explica, daí tu fala, meu Deus, isso aqui é impossível de fazer. Eu já passei Daí- por isso algumas vezes, no sentido de a pessoa tentar explicar a calça, eu falei, não, mas a calça não tem costura dentro. Como assim a calça não Exato. tem costura dentro? E tipo, eu nem sou, gente, nem tô procurando uma marca, fazer uma Exato. marca, sabe? Daí, por exemplo, assim, eu quis fazer o E o grip? desenvolvimento A história do grip? Nossa, o grip Pera. A gripe é um problema à parte, É um problema à gente. parte, é impossível. O Mas, gripe assim, é uma dor de cabeça. É, né? Meu Deus. Valorizem, coloque Sério, com gripe. gente. O gripe é uma dor de cabeça. E caro. Caro. Caro pra Caro. caramba. Muito caro. Continua, desculpa, se bobear, a parte mais cara de fazer um É. culote é o gripe. Mais caro que todo Tá o resto. vendo, Não, pra gente? mim, Pra vocês não caírem do cavalo, essas duas estão gastando dinheiro. Dá meio pau a pau, pra- assim. Mas com a é produção. uma das partes mais caras de um culote é o O gripe. gripe. Pra mim é mão de obra e depois o grip. Aqui. Mas é a mesma coisa. Tá ali. Tá aí, é. Desculpa, Mas, eu cortei enfim. você. Não, eu ia falar, por exemplo, a minha meia. Eu fui desenvolver a meia, né? Daí eu fui explicar pro fornecedor, olha, eu quero uma meia assim, assado, porque tem que proteger da bota. E não é uma meia normal, entendeu? É uma meia específica. E daí tu não vai... Vamos Tu não falar encontra também. isso nos lugares. A gente Não. faz um negócio que é totalmente específico. E, tipo, as coisas, elas são de um jeito específicas porque elas precisam ser. E daí você precisa explicar isso pro fornecedor. E é todo um... Tu tem que ter várias skills, eu falo, assim. Você tem que saber falar com o fornecedor, você tem que saber qual que é o material, você tem que saber qual que é a diferença, assim. Quero fazer de poliéster ou poliamida, qual que é a diferença? Tem gente que não sabe nem o que é pesponto e quer ter uma marca. É sério, minha costureira tava me falando isso, que o cliente dela não sabia que era pesponto, achava que era só limpar a peça. Que legal. Que é outra coisa. Então, tipo, tem muitas pontas no processo que tem que ser estudadas. E pra mim, a pior parte é a parte burocrática. Eu acho insuportável. Tem mais isso. Tem muitas coisas, uma gente. marca, uma marca em expansão também. É. E eu acho Tem que uma- empreender, o lado de você ser seu próprio chefe também pega. Eu posso dizer pelo pod, porque assim, se eu não fizer, se eu não editar, ninguém vai fazer. Se eu não subir os episódios, todo, sei lá, dia que eu subo os episódios, ninguém vai subir. É. Mas se eu posso ficar uma semana sem eu posso ficar uma semana sem subir. Você pode ficar uma semana sem subir peça no site. Você pode deixar o seu site com fotos atualizadas. Mas quem que sofre com isso?
É você, somos nós. Exato. E é quem quer consumir o que a gente total. produz. Até assim, tu falou assim, é um gancho de uma coisa que eu sinto também, a gente vê muita marca aparecendo hoje, mas é muita coisa assim que falta profissionalismo, assim. E a gente sabe que no começo é difícil, ok, Mas todo o mundo começa hipismo é pequeno. Mas tu tem que, logo que vai tendo algum retorno, começar a profissionalizar as coisas, delegar. Não dá Que é pra uma coisa ser que o é muito jeitinho. difícil no começo, né? Até você comentou. Realmente, assim, por muito tempo, não dava pra eu passar uma semana sem mexer em nada da marca. Hoje, graças a Deus, Sim. eu tenho uma equipe maravilhosa que eu posso passar uma semana sem me importar. As fotos vão estar no site, os clientes vão estar atendidos, a produção vai estar andando, as coisas estão acontecendo, tem coisa sendo comprada, tem as fotos tá no Instagram, o vídeo tá no Instagram, mas assim, Não é mais, a operação não depende mais da Não. Alessa. Isso só é que... muito bom. Não, exatamente. E é o que é difícil, assim, e às vezes é o que eu mais tinha medo no começo da marca foi a primeira contratação. Medo de contratar alguém. Como assim eu vou assinar a carteira de alguém? Eu imagino. Como assim? Se eu não tiver dinheiro pra pagar o salário da pessoa? Eu acho que é um medo que muita gente tem, E se não só vender? que faz toda a diferença. Quanto mais tu esvazia a tua cabeça de coisas ordinárias, dia a dia, tipo, né, coisinha... Enfim, braçal, montar pacote. Gente, eu dava aula de piso num período, montava pacote no outro período, tinha que ir no correio. Então, assim, eu dava aula na escola aqui da minha hípica aqui, a gente tinha mais de 100 alunos, dava aula a tarde inteira, Tia primeiro de manhã, Alessa. depois de tarde, a tia Alessa. Então, assim, é uma coisa que ocupa a tua cabeça, né? Tinha que fazer pacote. estresse, Em que né? tempo que eu vou falar com o fornecedor que eu vou fazer as coisas que importam pra fazer a marca crescer? Quando você para se de eu ser tô operacional ocupada pra no ser operacional. estratégico. Super. Então eu acho que as pessoas, às vezes, eu vejo muita gente que demora, assim, pra dar essa transição de profissionalizar o negócio, sabe? E daí tá sempre ali, correndo atrás do rabo no operacional. Correndo atrás do rabo. Claro que existe um estágio pra isso, é lógico. Mas, assim, é umas coisas que eu mais vejo, assim. Daí fica aquela coisa amadora muito tempo, assim, É que sabe? você tem que ter o feeling, né? De Tu quando tem, é que lógico, vai fazer isso. Claro que, né, tem um período, eu fico mais de um ano e meio, sei lá, com a marca até contratar alguém. Normal, um pouco mais. Mas eu digo Eu assim, também tem acho que deve ser meio- não ter esse medo, assim, e tem que Tem que buscar se profissionalizar. Mas eu acho que também tem insegurança, né? Porque eu, pelo menos, sou assim. Eu vou pegando as coisas pra fazer. E eu falo, não, tá tudo bem, eu consigo, eu dou conta. Aí, de repente, as primeiras vezes que eu peguei alguém pra editar pra mim, ou pra gravar a parte do áudio pra Não mim, deu certo. e eu sentei... Não, a primeira vez que eu pedi pra alguém editar pra mim, realmente foi um terror. Eu olhei e eu falei, eu acho que eu tenho que assistir antes de subir. E graças a Deus que eu assisti. Porque a pessoa não tinha cortado, tipo, erros de gravação e, tipo, o negócio foi assim, bruto. E botou o nome da pessoa lá. Falei, pô, um cavaleiro renomado sentou do meu lado pra falar da história dele. E eu vou subir um conteúdo de qualquer jeito? Eu não posso. Mas a questão é, eu vou virando um povo. Aí, quando eu peguei pessoas que realmente ajudavam, agregavam no processo, e eu só sentei, entrevistei, eu falei... Olha só, é assim que funciona, mas ao mesmo tempo eu falo, não, mas eu consigo fazer sozinha. Mas é que o teu negócio, eu acho, também é complicado, porque a tua edição é o teu produto. É como se a tua edição fosse o meu culote, o culote da Flávia, é o teu produto. Sim, mas hoje assim, no qualquer meu pessoa produto edita com o celular, e aí ele se sente capaz. E a tua criação, a tua visão, o que tu vai entregar editado é o teu produto. Assim, uma coisa que eu faço até hoje é desenhar as peças. Se eu peço opinião Designer, Alessa Rita, pro meu, né, gerente de produção ali, se ele senta comigo, a gente debate junto sobre zíper e coisa, né? Ok, mas ele não é do hipismo. Então, assim, como é que eu vou dar alguma coisa pra ele criar? Não dá. Então, essa parte, eu imagino que seria muito difícil de eu achar alguém, não daria pra eu achar alguém pra fazer essa parte, porque essa parte é a marca, né? Sim, Uma coisa que só eu posso fazer. De repente E a você tua acha um edição... Alessandro Michele um dia pra assumir. E a tua edição é isso, né? Deve ser muito difícil ser. achar alguém pra editar. Não, é o teu produto. Sim, É a tua visão. Eu vou só pegando mais. É muito e difícil. É tipo, Não, tu é. contratar alguém pra desenhar as tuas peças. Tipo, Tipo, a Faz parte aí, mais... essa é a pra parte que é Flávia. a tua essência, Faz a né? estampa pra Flávia. A Flávia que é designer e quer fazer desenho, quer fazer estampa. Essa é a tua e aí? essência. É difícil. Eu imagino, assim, que deve ser bem Vai, complicado Flávia, essa parte. complemento. Não, é isso. Não Concordo é isso, super. acabou. Não, eu tava aqui pensando sobre essa trajetória da Alessa, que, pô, é muito legal ver uma marca crescendo e eu tô nesse estágio de contratação também. E posso comprovar que é bem difícil você encontrar alguém. Eu agora tô começando a Por onde expandir o começa? time e é bem delicado, assim,
Tudo, assim, mas, assim, só de já ter começado, meu Deus, melhorou em 1000% o meu processo, sabe? Me deu, sabe, tu compartilhar tuas dores também com o teu time. Isso tudo é muito gostoso, sabe? Tipo assim, do que você ficar só deixando pra você sozinha, sabe? E a sensação de ver as pessoas usando as peças de vocês, como é que é? Ah, é muito bom. Ah, é demais. Sempre, sempre, sempre que eu vou em algum lugar inesperado, né? Que eu não sei quem eu vou encontrar, encontro alguém usando, é sempre muito bom. Isso aí eu acho que é a coisa mais legal, assim. Não, eu acho que É deve muito ser legal. super É a coisa mais legal. gratificante, né? Aham. É muito É. massa. E aí, falando um pouco de futuro, próximos passos, como é que vocês veem a evolução do nosso mercado de hipismo para os próximos anos? Ai, gente, eu vejo só crescendo. É o que tem acontecido nos últimos anos. Acho que as pessoas cada vez mais estão comprando aqui. O hipismo cada vez mais está crescendo desde a pandemia. Uhum. Tá um negócio, um boom, assim. E acho que no mundo, no geral, um pouco de, né? Às vezes tem um pouco de, claro, incertezas, mas eu acho que no ritmo que vem sendo nos últimos anos, tem tudo para continuar expandindo, crescendo cada vez mais. É, eu também acredito bastante que vai expandir cada vez mais, até por causa da alta do dólar. E também eu acho que o consumidor em si está começando a aprender sobre a importância de você consumir no Brasil, consumir local, você aprender como comprar, como consumir os produtos, saber de quem que você está comprando. Tem muita gente que compra porque quer realmente ajudar o mercado, né? E não só porque gosta ou não do produto. Eu acho isso um comportamento muito legal. Então, eu acho que a gente, como dona de marca, tem esse papel de ofertar esses produtos, porque até então não tinha essa opção, né? Então, por exemplo, quando a Alessia comprou, quando a Alessia começou, eu fiz questão de comprar os produtos dela, porque eu gostava, cara, e eu queria também. Então, eu acho que é muito a gente comprar nacional, sabe? Não importa se é R, se é Mirror, se é XYZ, Não, sabe? mas eu acho que isso começa mais atrás. Isso começa tipo, minha amiga vai fazer uma marca. Eu preciso prestigiar minha amiga. Exato. E não é uma questão de tipo, a marca da minha amiga ela vai me dar. Não é esse o caminho. As pessoas acham que se tua amiga pode pedir desconto, só que é justamente ao contrário que tu tá fazendo, né? Tu tá, tipo, meio que não ligando muito, né? Mas o pessoal que realmente apoia porque gosta e compra e tem questão de comprar. E eu acho muito legal. Eu levo pro coração as pessoas que me apoiaram no começo. Com certeza. E pro hipismo? Falando agora, deixa de lado a marca, pro hipismo, o que vocês querem nos próximos anos? Me divertir. Comprar mais cavalos. Viver minha vida de amadora. Que eu gosto de montar bem feliz hoje, tranquila, sem pressão de nada, nem ninguém. Combinando. Com o lookinho combinando. Delícia. Engraçado que o meu treinador, o Gabi, ele é muito fofo. Ele me vê chegando às vezes, daí ele deixa pra escolher a manta quando eu venho vindo pra botar a manta que combina com a roupa que eu tô usando. Fofo. É Muito sério. fofo. Esse é visionário. Às vezes ele Gente, sempre esse bota... é diferenciado. Não, ele sabe como é que é, né? Ele filma pra mim, ele filma o treino, ele faz look de perto pra postar depois no Instagram. Maravilhoso. Mas o da manta é muito engraçado. Às vezes ele botou uma manta muito diferente. Normalmente ele sempre bota preto já pra garantir que vai dar pra fazer vídeo. Daí às vezes ele me vê chegando e ele botou uma diferente, colorida. Aí isso não vai combinar. Às vezes ele sai correndo e troca. E eu falo, não precisa, Gabi, fazer isso. Ele vai e troca a manta pra ficar combinando. Tratador da influenciadora digital. A vida, Super. pra mim, hoje é, tipo, me divertir, assim. Eu não Ele quero adora estar... seus cavalos, né? Ele é apaixonado. Ele é apaixonado. Eu lembro Gente, dele quando eu com vendi, cabochão ele tem que você tava me tatuagem, contando. do Cabochon, e quando o Cabochon foi pra João Pessoa, que a minha amiga comprou, levou ele lá pra João Pessoa. Hoje ele tá em São Paulo. Montei ele semana passada, fofo. Mas o Gabi foi pra lá nas férias, pra visitar ele. Meu Deus, sério? Ele foi pra João Pessoa visitar o Cabochon, gente. Ele ficou lá uma semana, sei lá, 10 dias nas férias dele visitando o Cabochon. Então é esse nível. Ai, meu Deus. Que bom, é isso que a gente quer. Poxa. Ele tá aqui todo... Eu cheguei agora, eu tava em São Paulo semana passada, vendo as minhas éguas que estão lá. Aí ele tava agoniado, mas eu montei meio na correria os primeiros dias, nem tirei foto direito delas, o que é uma coisa rara pra mim também. Ele tirou. Não, e ele tava agoniado. Tu não vai mandar foto das éguas? Já tem 2 dias que tu não mandou foto das éguas ainda? Bravo. Quando eu tava aí, eu mandava foto das éguas. Que elas estavam lá no passado, e ele foi pra lá também pra ficar um mês lá com elas. Então, assim, Ai, que fofo. bastante diferença. Mas hoje, assim, né, voltando, o que eu quero é só curtir meus cavalinhos de boa, ver se saem os potrinhos das minhas éguas e curtir curtir os cavalos bem, vida de amador feliz. É isso. Eu digo mesmo que é a Alessia. Quero aproveitar, ser feliz, não montar com pressão. Acho que nunca teve nada a ver comigo isso também. Então, é só continuar a ser feliz, aproveitar minha luninha, princesa, e ficar bem bonitinha.
com ela. É Lookinhos combinando. Com o look Combinando combinando. sempre, gente. E que dicas vocês dariam pra quem tá pensando em começar uma marca? Estudar, mas assim, não estudar, né? Assim, eu Tipo, vou aprender estuda. a fazer um croquis. Gente, Ninguém vai fazer um faz um croquis. croquis, entendeu? Tipo, vai fazer um curso, especializar em entender o que é, o que envolve costurar uma peça, o que tem de processo. Deve ter algum curso curto pra tu ter, né? Uma leve noção, ou às vezes tem, né, empresas hoje que auxiliam nessa parte, mas fazer um negócio profissional e assim, pensar numa coisa organizada, sabe? Não é assim, eu vou aqui fazer qualquer coisa, daí às vezes a pessoa... O que é normal, assim, nem todo mundo tem talento pra tudo no mundo, gente. É normal, tem gente que joga bola, tem gente que não, tem gente que não deveria dirigir, dirige, porque é obrigada, né? Porque são coisas que nem todo mundo é bom em tudo. Tem pessoas que não, assim, não tem muito olhar pra detalhes, pra, sabe, assim, coisa pequena, ver que uma cor não combina com tal coisa, que uma costura é assim, assim, assado. Então, acho que estudar ajuda, né? Sim. Não levar com uma coisa, parece que tá todo mundo fazendo, eu vou fazer um negócio aqui de qualquer jeito. Não é só porque você é amazona, monta bem, quer montar combinando, que você te capacita para... E pra fazer um negócio acontecer. Muitas coisas, né? Não então, assim, dá pra fazer, mas assim, tem que se profissionalizar, tem que fazer uma coisa mais... planejar melhor, enfim, né? Eu acho que às vezes muita gente assim achando que é fácil. A Florinha tá fazendo e tá vendendo, eu vou fazer um negocinho aqui também. E não é assim. Quantas marcas a gente vê nascer e some e terminar. Pouquíssimo tempo. É justamente por causa dessa organização. Porque não é só você ser criativo ou ter ideias boas, ou às vezes você saber até fazer um croquis. Você pode ter ideias boas, mas botar elas em práticas outras skills totalmente diferentes. Escolher tecido. Escolher tecido, ou às vezes fornecedor. Ou às vezes você ser bom de administração, de tocar um negócio, mas não ter o olhar do design, o olhar da moda, o olhar da pessoa das artes, o olhar, né, que tem um olhar mais aguçado. Tem gente que não vê a diferença de tom, de um tom de verde para outro tom de verde. A pessoa olha e acha que é tudo a mesma coisa, né? Então, assim, detalhes que fazem a diferença num produto final. E às vezes as pessoas não têm. É bom para administrar, mas não tem esse olhar. Ou, às vezes tem esse olhar e não é bom para... Então, assim, não... Tem espaço para muita gente. Dá pra fazer, mas não é de qualquer jeito, assim. De qualquer jeito, as coisas não vão pra frente. Eu também acho que complementando também o que a Alissa falou, é muito sobre você também ter experiências. Eu acho que, tipo, por exemplo, você sair da faculdade e começar uma marca, não indico. É tipo eu comprando um potro com 15 anos. Não façam isso. Porque, tipo, quando você sai da faculdade, você sai muito cru, sabe? Você pode até saber a parte técnica, tal, ler bastante livro, acompanhar desfile, mas... você vai aprender muito na prática. Então, tipo, quanto mais experiência você tiver, melhor. É que nem montar cavalo. Quanto mais cavalo, melhor. Então, se vocês puderem entrar numa empresa, aprender, tirar suas dúvidas, aprender tudo, é muito bom. Então, tipo, por exemplo, eu no Imaginário trabalhava além de criação, eu trabalhava com a parte de precificação, eu sabia muito sobre markup. Isso tudo me ajudou muito na minha marca, entendeu? Teve coisas que eu tive que aprender à parte, mas isso a gente vai construindo aos poucos, né? Que nem a Alessa falou, ninguém sabe de tudo. Então, você vai ter partes que você é melhor, partes que você não... Você vai ter dificuldade e você vai complementando isso. E eu acho que a minha maior dica são duas, na verdade. Eu acho que é você ter paciência e você ter uma visão. Tipo assim, olha, eu acredito nisso. E é isso, entendeu? Não importa o que fulano, ciclano vai falar. Você tem a tua visão, você acredita no que você acredita. E é isso, porque tem espaço pra todo mundo. Tipo, eu adoro ver marca, tipo assim, nascendo. Eu não tenho problema com marca, sabe? Eu acho que tem que fazer... Tipo, uma menina entrou esses dias em contato comigo perguntando se eu não podia explicar pra ela sobre gripe. Tipo... eu não respondo, não. Isso aí eu acho que... Não, eu não falei pra ela... Isso acontece tanto. Tipo assim, eu não falei pra ela, tipo, sobre, mas eu falei, olha, de repente, se você for nesse caminho e tal, nanana. Só que assim, você tem muito mais tempo, então eu acho que deve ter tido muito mais gente que falou eu não com respondo. você. Esse tipo de pergunta não é nem assim... Você é cozinheira e tá tentando te roubar uma receita. Que é tão difícil. Eu já recebi, onde é que você compra tecido? Como é que faz o gripe? Como é que faz tal coisa? Assim, gente, eu penei tanto pra chegar no caminho, que eu ainda acho que tem tanto pra mudar, tem tanta coisa ainda pra melhorar. A gente tá sempre procurando coisa nova, sempre procurando melhorar as coisas. Foi tão difícil chegar onde chegou, no produto que é hoje, passou por tanta coisa. A Flávia comprou dos primeiros colados, era outro material, outro tecido. É tão difícil chegar lá, eu não vou dar receita do bolo pra ninguém. Tá certo. Então, assim, né? É tipo tá assim, certo. eu demorei pra chegar lá, corri atrás, suei,
eu não vou dar receita do bolo. Então, É assim, que eu acho que eu ainda não você transbordei, eu sabe? eu não vou Eu nem acho dar que vai dica. Eu passar falo, um tempo. tenho a pergunta, a respostinha pronta lá. Nossa, Boa depois tarde. eu vou te contar uma coisa, não você vou... vai me dar um soco. Acho que eu contei pra você. O quê? Vixe, Maria. Depois eu te conto. Mas eu não respondo. Eu falo pro pessoal lá também que responde coisa. Gente, Mas tu tá certo, eu vou começar a aderir assim, a esse método. faz isso também. Não, Alessa método. não é. É que assim, tem coisas que a gente. E é uma coisa, às vezes, tu falar com um amigo de outra coisa. Mas assim, uma pessoa chegar no teu Instagram, porque ela quer fazer uma marca também, te perguntar onde é que tu fez tal coisa. É, realmente, é... Que te deu? Eu levei 2 anos pra chegar em tal, sei lá, nisso aí do jeito que é, 3 anos. Nossa, Até hoje eu tô que- procurando. Pô, mas assim- eu não Essa vou. casaca, ela é perfeita. Mal sabe a pessoa da Não vou passar Cara, mas dica nenhuma. mas não o vou. auge Eu fui, pra pesquisei, mim- viajei, mexi, olhei coisa do avesso. Não vou passar. Então, Tá assim, certo. faz O auge parte. pra mim foi quando perguntaram onde eu costurava. Uhum. Tipo, não, isso daí já é Não. demais, né, querido? Não. Gente, Mas- que entra em contato com... Tem uma amiga de faculdade minha, que tem uma empresa de consultoria e tudo. E ela, por muito tempo, foi minha assistente de produção, assim. Ela não trabalhava só dentro da R, ela era PJ. Ela não desenhava nada, ela não criava peça, mas ela fazia ficha técnica, tocava produção, vem pra lá e pra cá, antes da gente botar uma pessoa mesmo contratada, né, 100% pra isso. Então, assim, ela tocava tudo na empresa e às vezes ela postava alguma coisa, até hoje ainda fazem modelagem, e alguém vem e quer contratar também. Ela fala, não pego, não faço. E às vezes a pessoa acha que é ela Tá que desenha, certo, ela né? que cria, sabe? E daí quer os serviços Vou também, roubar achando o que... design dela. Ai, ela vai criar pra mim. Ela fala assim, Espionagem não... corporativa. Ela fala assim, Mas tem, Aí ela fala, cara. não sou eu que crio nada, Mas já porque vem não uma- vou passar, ela não pega. Então, Mas assim, já veio algumas pessoas pra minha modelista perguntando como é que faz culote dela. Fala, não faço. Porque essas mulheres, elas gostam da gente, elas sabem quanto a gente sofreu. Então elas já meio que não pegam. Então, Elas assim, não pegam. realmente são coisas que, né, não é, ser mesquinho, ser isso, aquilo. Não, tem coisas... É o segredo da marca. Se achou uma pessoa legal que faz produto legal, esses produtos difíceis, não vou dar marca, fornecedor. Legal, compra, dá uma força. Vai descobrir o teu caminho. Às vezes não é nem fazendo uma marca. Tipo exato. assim, descobre, bota a cara, sai perguntando, bate na porta. Entendeu? Cara, É assim que deve ser feito assim, eu fiz assim também. Essa skill é uma das pergunta, melhores. cara. Cara de pau. É sério. Mas tu tem que chegar e perguntar, ó, você faz? Não faz? Tá, tchau. Faz, não faz? Manda mensagem, bate na Não. porta, vai. Então, assim, essa parte é a mais difícil. Tem pra alguém chegar e te encontrar perguntar, tipo, "Oi, onde é que tu faz tal alguém." coisa? Não vou dizer. E eu falo mesmo, essa informação não. Eu nem desconverso. Não, certo. essa informação não. E eu acho que, tipo, ai, Valência, é tão fofinha. Olha só a cara dela com uma posta bonitinha. Vou lá perguntar pra ela. Com Não. certeza ela vai embora. Não, mas falar na cara, não. Porra, o que a pessoa acha que vai responder, né? Eu acho que é, tipo. Assim, é muita falta de bom senso pra gente, né? É falta de bom senso, gente. É falta de bom senso. Você quer chegar e sentar na janelinha. Mas eu acho que é o tipo de pessoa que tá lá procurando o culote da Shein, achando que o que a gente vende no Brasil é caro. Eu acho que é o mesmo tipo de pessoa. Eu acho fica que meio indignada sim. com o preço de, tipo, impossível que um culote custa R$500. Gente! E ainda não é caro comparado com Não muitos é, que tem, né? não é. E não é caro comparado com muitos que tem. E assim, a gente aqui, uma coisa também, até não tem tanto a ver com o que a gente tá falando agora, mas falando disso de preço, de comparação do que é aqui e fora, eu fazia um bom tempo, assim, que eu não mexia em muita coisa importada, sabe? Muitos anos que eu não sinto falta de comprar nada importado. Acho que as coisas hoje que a gente faz aqui, esses culotes, assim, Super, mais super estilo leggings, são muito necessidade, mais né? confortáveis, muito mais A gostosos. modelagem também, né? Tipo, é o nosso corpo de mulher brasileira. E fora, eu tive agora viajando no meio do ano, um concurso que tinha stand de todas as marcas do mundo, todas. As coisas estão muito no mesmo nível, gente. Tá muito no É mesmo verdade. nível. Tá muito no mesmo nível. Os tecidos, os toques, os culotes, a maioria das marcas grandes hoje estão nessa pegada de serem mais finos, mais elásticos, mais cara de fitness, né? Que tá muito em alta. Confortável, né? Esse mix, até na vida fora do hipismo, né? Tá muito em alta o fitness no dia a dia. Então, assim, as coisas estão muito, assim... Gente, eu tive na loja da Hermès, ali no stand, mexendo nos culotes. Horroroso. Ai, não, mas é. Desculpa quem usa. Parece um culote desses aí de quando eu tinha 13 anos que tinha pra vender na lojinha. Casaca com A gente costura toda acaba repuxada. pagando Gente, muito cara, pela bizarro. marca. casaca repuxada, num tecido que não estica. Eu peguei na mão, a gente olhava assim e falava, gente do céu. E a pessoa compra. E acho que é era bom. 1.000 e sei lá quantos euros um culote que, assim,
É um culote que Gente, vendia mas se é na teu lojinha aqui de não sei sonho aonde. Ter um Não. culote da Hermes pela marca, Com tenha. certeza, a gente tá só falando assim de custo-benefício, de como às vezes um negócio que é caro, que tem marca, não quer dizer que tem mais tecnologia, que é melhor, que tem um tecido incrível, só porque tem um preço. É a marca, exatamente. Você tá comprando a marca. Acho uma graça ali a manta da Hermes. É Inclusive, linda, mas é é. super simples. Tu olha pra ela, linda. tem muito menos Exato. tecnologia do que uma manta da Escadron aí, vou comparar. Né? Mas assim, acho linda também. E também não é uma coisa que vai ter uma gama enorme de cor. É só assim um comparativo do tipo, nem tudo que é, né, que é de fora das coisas. As coisas aqui no Brasil estão muito Muito boas. Estão porque muito tem gente boas boa e tá encabeçando. batendo de frente, entendeu? Tá batendo de super. frente, não tá deixando a desejar em nada. Eu digo mais, tá? Na Europa, eu lembro que antigamente, quando eu até comprei umas camisetas da Aztec Diamond, lembra? Que era uma das primeiras marcas que começou Nossa, a fazer. era hypada. Assim. Era super hypada. Eu comprei. Mano, grosso pra caramba o tecido. Não é pro clima daqui, né? Tipo assim, a gente faz pra gente. E é muito. E é assim, Pra melhor. passar esse calorzão. É que tá melhor. aí. Passar esse calorzão. Pra pagar. E paga caro. Não, É. entendeu? Então a gente faz produtos muito As coisas bons, cara. estão bem, É. bem niveladas, assim. E assim, uma coisa legal, puxando o gancho do que você falou, só pra ressaltar que não necessariamente que é caro é bom. Então, eu acho Só que esse olho sublinhando apurado essa de parte. qualidade é que também a gente é muito criqui com acabamento, né? A gente sabe quando o negócio é bem feito e quando não é. Daí tu fica Mas pensando, é só começar meu a Deus. reparar. Isso é uma coisa treinável. Isso qualquer Treinável, pessoa, exato. independente Sim. de marca ou não. Se você é mulher, principalmente, e você passa a reparar no caimento dessas peças, na costura. Na composição. Muda muito, Mas isso Cara, aí a é composição. pra Ô, eu frente, sou né, louca, Flávia? eu não sei tu, mas eu chego nos meus amigos e fico fazendo assim, ó. Tocando um tecido, vendo, deixa eu ver a composição, deixa eu ver o acabamento, deixa eu ver a gola. Sério, eu sou muito chata. Cara, não, mas, minha mãe esses tempos comprou uma camiseta que a manga era mais comprida que a outra. Tipo, a cava era maior que a... Flávia. E, tipo, numa loja cara. Outro dia eu fiz a barra de uma calça e ficou uma perna mais curta que a Mas outra. você não fez a juntar. barra. Sim, Mas você não comprou pronta, entendeu? Essa é a questão. numa loja super cara, no Cara. shopping, R$800 uma calça, que a barra ficou desigual, né? É que assim, infelizmente tem muita marca que o foco dela é o preço. E vender muito. E não tem como você ter muito barato e bem feito. Então, eu acho que quando você vê marcas menores, elas têm um apreço maior pela qualidade, fazer um produto legal. Ainda mais de pessoas que têm um histórico de moda, design, que monta. Então, tipo, tu vai encontrar o melhor produto possível. Tu pode ter certeza que a gente deu 1001% naquele produto, sabe? Não é... Sei lá, às vezes pode ter um defeito? Pode, mas assim, foi no intuito de fazer o melhor que a gente podia, Com certeza. entendeu? E sempre melhorando, que nem a casaca, que nem os meus produtos também. Tem vários, eu sempre vou mudando minimamente coisa até ficar perfeito. Gente, a Piquer tem anos, entendeu? Não tem como a gente se comparar com a Piquer, entende? Então, a gente... No mercado mais consolidado, num lugar onde Exato. tem mais acesso a produções e a tecnologias. Não, muito simples, o botão. Botão de colete O botão, cortado cara. versus outro de colete daqui. É. Exato. É difícil de achar. Quem Não, falou totalmente. que Tem coisas que ainda é difícil de achar aqui, né? Tem coisas que claro, fora é Tecido, tem coisinha, alguns alguns tecidos tecidos difíceis. que não chegam aqui. Tem muita coisa que a gente não consegue aqui, mas a gente consegue fazer um A gente dá o jeitinho brasileiro. excelente serviço, exatamente. Quem disse que o Poder Quest era um podcast só de cavalo? A gente tá falando de negócios aqui. Achei muito pouquinho legal. de tudo. Ai, Um gente, mix. obrigada por vocês terem sentado comigo e me dado uma aula sobre a marca de vocês. Eu que Muito agradeço legal. pela oportunidade. Foi muito Maravilhoso. bom. Arrasaram. Maravilhoso.